Vocês, antes da gente participar dessa ceia, e aí eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler o verso 62. Lucas 9, 62. E esse texto diz o seguinte: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu ainda vou, se você quiser abrir, vou ler também Gênesis 19, 26. E Gênesis 19, 26 diz: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem por tema siga em frente. Amém? Você pode dizer aí para o seu irmão, siga em frente. Siga em frente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Siga em frente é o tema da nossa mensagem. Essa semana eu estava caminhando e orando. Não sei se você sabe, mas bem pertinho da minha casa tem um parque maravilhoso. Tem os passadiços lá de madeiras, pontes, e essa semana eu já consegui encaixar um pouco melhor a rotina e voltar para os meus processos de caminhada, que eu já estava sentindo uma saudade gigantesca. Então, meus irmãos, com esse tema siga em frente, eu fiquei pensando sobre aqueles períodos da nossa vida que surgem aquelas situações que nos dá o ímpeto de olhar para trás. Já aconteceu com vocês? Já pensaram em desistir? Algumas vezes vem o desafio familiar, outras vezes vem o desafio profissional, outras vezes o desafio sentimental. Em alguns momentos, em alguns de nós até o desafio ministerial, financeiro, tantas coisas surgem e a gente chega àquele momento de pensar, tô cansado. Isso nos impõe um certo peso de responsabilidade, nos impõe algumas necessidades de transformações e aí pensar em transformar, mudar, enfim, a gente começa a pensar que o melhor caminho é desistir. O melhor caminho é parar, abandonar tudo, entrar num estado de isolamento. E isso nos leva a deixar de cumprir o nosso propósito. Vocês sabem bem que a palavra de Deus diz que não se acende uma luz e coloca debaixo da mesa. Mas muitas vezes nós somos levados por esses momentos da vida a pensar em desistir, em parar, em ficar isolado. Não quero conversar com ninguém. Como que é o nome da sua igreja mesmo, Moisés? Salve-se quem puder. E aí a gente entra nessa dimensão, né? E aí perdemos o propósito da vida. Mas tudo isso se trata de artimanhas do inferno. O inferno está o tempo todo tentando fazer isso com a gente. Você vai parar, você vai desistir. Vem aquela vozinha que a gente não sabe mais nem se é nossa mesmo. Mas aquela coisa, não vai dar certo. Você tá doido. Mas pra que vocês vieram pra cá? Vocês ficam entrando no meu país, que é um país que tem suas referências, e vocês vêm com essas seitas, né? Como vocês estavam me contando no início aqui agora. Mas nesses momentos nós devemos nos posicionar. Diga aí pro seu irmão, posicionar. Amém? Nós devemos ter uma atitude firme, uma atitude de nos conscientizar desse estado que nós estamos vivendo
Então hoje o Senhor está nos chamando a atenção para isso. Perceba o momento que você está vivendo. Não seja levado pelas circunstâncias. E aí a palavra nos chama a sermos responsáveis por transformar esse momento. Aprender as lições que esse momento nos traz e seguir em frente. Porque as lições serão importantes para nós. As lições serão de fortalecimento para as nossas vidas. Então nós não podemos negar o nosso propósito. Não podemos negar aquilo para o que Deus nos chamou, para o que viemos nessa vida. E tantas coisas estão o tempo todo tentando nos sufocar. E nós precisamos nos posicionar, porque é só nesse posicionamento de seguir no propósito que nós encontramos o real sentido da nossa história, da nossa vida. Então, pensando sobre isso, eu pensei em alguns textos bíblicos aqui que nos mostra como seguir em frente, né? Às vezes a gente ouve algumas palavras que diz para nós, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, mas aí a gente fica pensando, mas como? É exatamente isso que eu queria descobrir, como que eu saio dessa situação, como que eu chego num propósito, como que eu avanço. E a palavra de Deus, ela tem respostas para nós. A primeira resposta que nós temos de como seguir em frente está em Provérbios 4:23, que diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, seguir em frente, meus irmãos, é uma atitude de quem é responsável pelo que nutre na mente e nas emoções. Então, as circunstâncias vão dizer para nós, você não pode, você não consegue, não dá certo, você já está velho, ou você está novo demais, não vai fluir, não vai acontecer, olha quanto está demorando. Mas é nossa responsabilidade não permitir que isso nos domine. É nossa responsabilidade. Quem aqui já orou dizendo, eu oro o tempo inteiro, quase todo dia eu ainda falo, Senhor, guarda minha mente e o meu coração. Vocês já oraram? Ok, tudo bem, podemos pedir a ajuda do Senhor e do Espírito Santo, mas o texto bíblico está dizendo que isso é nossa responsabilidade. Acima de tudo, guarde. Como que eu guardo? Tomando cuidado com o que eu ouço, tomando cuidado com o que eu aceito, que eu deixo descer para o meu coração, quando atinge a minha mente. Por isso que é importante estar com o capacete da salvação, para estarmos firmes contra os dardos inflamados do maligno. Então nós não podemos seguir em frente quando nós não administramos o nosso pensamento, a nossa emoção. A nossa emoção é fruto do que nós estamos pensando. Então se você está pensando, não vai dar certo, não vou conseguir, estou destruído, estou triste, e você aceita isso, isso vai gerar uma emoção negativa. Mas quando você rebate isso dizendo, não, eu sou de Deus, eu tenho uma palavra, eu tenho uma direção do Senhor, as coisas vão começar a ser transformadas, e a nossa emoção vai sendo transformada também. Então, no conteúdo bíblico, nós enxergamos essas palavras de Salomão, que está mostrando para nós a nossa responsabilidade de proteger nosso coração. Vocês estão protegendo o coração de vocês? Vocês estão tomando cuidado? Cuidado com o que ouve, cuidado com o que fala, cuidado com o que aceita. Informações negativas nós temos o tempo inteiro. Mas a decisão de aceitá-las ou não é nossa. Eu me lembro da minha sobrinha, hoje ela tem uns 20 e poucos anos, mas quando ela era pequenininha, o pai dela, o meu irmão, tinha uma brincadeira que não é nem legal. Mas ele ficava falando para ela, você é feia. E aí ela dizia, não, eu não sou feia. E aí ele brincava, você é feia. E ela dizia, não, eu não sou feia. Ela protegia o coração com isso. Agora, o que a maioria das pessoas fazem? Você é feia. É, eu acho que eu sou mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Então nós precisamos aprender a guardar. Precisamos aprender a dominar os pensamentos, as emoções, as informações. Então muitas vezes quando surge esse pensamento de voltar atrás, é exatamente porque nós não protegemos a alma. É exatamente porque nós não pensamos, Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma direção, eu não posso voltar atrás. Vocês, sabe, essa mensagem ela veio para que a gente pudesse compartilhar hoje, porque eu estava refletindo essa semana sobre algo que
eu já fiz muitas vezes na minha vida. Eu estava refletindo sobre isso que eu já fiz. Hoje eu já não faço mais. Mas vocês já pensaram na sua vida sem Jesus? Já pensou, Anderson? Voltar atrás? Vocês já pensaram? Já pensou, Moisés? Na jornada? Sim, sem Cristo, desvairado. Pê, já voltou atrás, né? E aí? Vale a pena? Não vale a pena. Não vale a pena. Então nós precisamos parar de encontrar os bodes expiatórios, transferências de culpa, e sermos autorresponsáveis. Entender que é nossa responsabilidade guardar a mente, proteger o coração. Essa é uma das formas de nós não voltarmos atrás. Então eu quero dizer para você, seja autorresponsável. Pare de ficar dizendo, mas foi por culpa disso, porque meu pai falou que quando eu era pequeno, meu pai falava que eu sou feia. Eu fiquei muito tempo com esse problema na minha vida. Fiquei muito tempo transferindo responsabilidades. Eu dizia, mas foi por causa disso. Mas foi por causa daquilo. Mas meu pai fez isso. Mas meu pai foi embora de casa quando eu tinha 10 anos de idade. Mas eu trazia uma série de traumas para a minha história e ficava apoiado nisso ao invés de assumir responsabilidades. De guardar a mente e o coração. Vamos aprender a sermos responsáveis nisso? Proteger a nossa mente e o nosso coração, e não somente pedir para Deus, Deus, guarda minha mente e coração, mas dizer, não, eu sou responsável, eu vou tomar cuidado com o que eu ouço, eu vou tomar cuidado com o que eu falo, eu vou tomar cuidado com o que eu aceito no meu coração. Agora, uma segunda lição que nós encontramos através do texto bíblico, está em João 6:68. E esse texto diz, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Tu tens as palavras de vida eterna. Nós vamos para onde? Diegão, se você desistir hoje, para onde que você vai voltar, sinceramente? Na sua vida, na sua jornada, no propósito. Se você falar, agora... Não é tempo e nunca será tempo de parar. Nunca será tempo de voltar atrás. Por isso eu estou dizendo hoje, pela palavra de Deus, em nome de Jesus, siga em frente. Siga em frente. Nesse texto nós entendemos que seguir em frente é uma atitude de quem reconhece na palavra de Deus a vida eterna. Meus irmãos, não é coach, não é um profeta, não é um pastor, não é um mentoring, um mentoreador, não é qualquer outra coisa, um guru, qualquer que seja, que tem a palavra que te faz seguir em frente. Quem tem a palavra que nos faz seguir em frente é Jesus. É Jesus. É na palavra de Deus que nós encontramos essa fonte de vida eterna. Então Jesus, enquanto ele está ministrando um discurso que era duro aos ouvidos dos que estavam ouvindo. Então entenda isso, nem todo discurso duro, Mirella, nem toda palavra que fala, você tem que mudar, você tem que ser transformada, é uma palavra para ver o seu mal. É escorraçado, né? Mas é isso, meus irmãos. Ou nós aceitamos a palavra de Deus para nos dar fôlego para seguir em frente, força para seguir em frente, ou nós vamos ficar achando que o discurso é duro. Nós vamos ficar pensando, não, é muito difícil esse negócio de ser crente, de ser de Jesus, é mais fácil viver a vida. Aí ficamos no deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas quando nós reconhecemos que aqui tem palavra de vida eterna, eu quero seguir, eu quero continuar, eu não quero desistir. Então não desista. Guarde a palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor. Guarde a palavra no seu coração para seguir em frente, avante. Comece dando uma olhadinha cada dia nessa palavra aqui. Talvez você diga, eu nem entendo muito bem ainda, mas vai lendo. Segue em frente. Porque na hora certa você vai entender. Na hora certa você vai ter subsídios. Então guarde a palavra no seu coração para seguir em frente. Além de guardar a mente e o coração, guarde a palavra no seu coração. Agora, Filipenses 3, 13
e 14 nos mostra que seguir em frente é uma atitude de quem decide se livrar do passado. Aleluia. Se livrar do passado. Filipenses 3, 13 e 14 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É muito importante esquecer o passado. É muito importante abandonar o passado. Quem fica agarrado no passado traz depressão para a sua vida. Lembra-se que na semana passada nós falamos de quem fica agarrado no futuro e gera o quê? Ansiedade. Quem fica agarrado no passado traz depressão. E quando nós ficamos amarrados no passado, não nos livrando dele, nós ficamos sempre sendo arrastados para ele. Temos dificuldade de seguir em frente. Então aprenda a viver essa dinâmica de desenvolver o verdadeiro vigor da sua vida, abandonando o que ficou para trás. Tem lições lá? Joia. Tem aprendizados? Legal. Tem muito que você aprendeu a fazer e muitas vezes mais do que aprendeu a não fazer? Joia. Esse é os 10% da nossa vida que nós trazemos a respeito do passado. As lembranças, elas não são apagadas da nossa mente. Nós sabemos o que fizemos, nós sabemos o que vivemos, mas nós não podemos ficar sendo arrastados por ela. Então se livre do passado, perdoe, libere. Não fique arrastando as correntes de coisas que ficaram lá, que te magoaram lá, te machucaram lá. Se livre, se liberte, porque a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é nessa liberdade que nós vamos seguir em frente. É nessa liberdade que nós vamos esquecer do que ficou para trás e avançar para o que está adiante de nós. Então não deixe o passado te vencer. Não deixe o passado te levar de volta para ele. Mas vença o passado fazendo o quê? Diga para mim. Seguindo em frente. Seguindo em frente. Siga em frente. Não fica aprisionado pelo que não deu certo, pelo que não fluiu, pelo que você pensou que seria de outras formas. Não. Mas faça isso, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo. Há um lugar de conquista para nós. Há um lugar de vitória. E esse lugar não é uma prosperidade financeira. Esse lugar não é algo que nós pensamos materialmente. Esse lugar é Jesus Cristo. É nele que nós devemos estar. É nele que nós devemos viver. Amém? Há um outro texto que diz, Lucas 9,62, que nós começamos baseando essa mensagem. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A única forma de conquistar o reino de Deus é seguir em frente. Meus irmãos, eu não sei, eu nunca fiz isso. Não sei se alguém de vocês já fizeram, mas eu já vi os desenhos, já vi as imagens. A mão no arado é um trabalho pesado, né? O arado é tipo aquela carriola, né? Tipo uma carriola, você segura ela aqui, e aí tem as rodinhas na frente e tu vai empurrando ele lá para abrir os sulcos da terra, né? Para fazer a plantação. Então, Jesus ele está dizendo, olha, se você começou e você parar, você não está pronto para o reino de Deus. Então, siga em frente para conquistar o que o reino de Deus tem preparado para você, para mim, para nós. O reino de Deus não é uma realidade para pessoas inconstantes. Já tiveram contato com essas pessoas? Como você está hoje? Estou bem. Aí amanhã, eu estou mal. Estou bem, estou mal. É uma montanha russa, é uma gangorra. Não é? Uma oscilação constante. E aí Jesus ele mostra essa figura do trabalho no campo para falar que aquele que desiste no meio do caminho, imagina, você começou a arar, vou parar. Você não vai ter uma conquista da colheita. Então se você quer colher, siga firme e forte no arado. Siga firme e forte
no trabalho que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer. Olhar para trás, Anderson, nos descredencia do reino de Deus. Então não olhe, não volte, siga em frente. Porque o reino é uma conquista dos que não desistem. O reino, ele é uma vitória dos que seguem em frente, independente de qual seja, Diego, as circunstâncias e situações. Então, meus irmãos, segure firme no arado e siga em frente. Então, essa palavra trata conosco nessa direção. Essa ceia que nós vamos participar hoje, em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em memória da nossa conquista de salvação, é uma ceia da continuidade. Vamos continuar, vamos seguir em frente, vamos avançar. Não desista, guarde o coração, guarde a palavra de Deus. Esqueça o passado, segure firme no arado. Agora, para a gente concluir essa ministração, eu quero falar um pouco com vocês sobre os prejuízos de não seguir em frente. Só para a gente entender, porque temos agora, biblicamente, instruções. Guarda o coração, a mente, guarda a palavra no coração, esqueça o passado. Fico firme no arado, no trabalho, na direção que Deus me chamou. Mas há um tempo eu fiz algumas anotações sobre uma mulher, que é a mulher de Ló. Vocês já ouviram falar da mulher de Ló? A palavra diz que, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Aqui a cena ela já é altamente simbólica. Olhar para trás nos paralisa. Olhar para trás nos impede de conquistar o nosso futuro. Olhar para trás nos impede de alcançar a libertação. E aí, Jesus, em Lucas 17:32, ele faz um chamado para nós como igreja. E ele diz exatamente o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. Exatamente quando ele está falando sobre essa importância de avançar, de seguir, de não parar, ele fala isso para a igreja: lembrai-vos da mulher de Ló. E aí eu quero ler aqui com vocês para trazer a informação na íntegra e nós podemos pensar um pouquinho sobre a nossa trajetória, fazer uma aplicação pessoal. Então eu digo para vocês que a mulher de Ló, ela professava ter uma religião. Mas eu já digo para vocês, religião não basta. O foco não é religião. A palavra de Deus vai dizer para nós em Gênesis 19:15 que o seu marido era um homem justo. Ela tinha referências. A palavra vai mostrar para nós que juntamente com o seu marido, ela deixou Sodoma no dia em que a cidade foi destruída. Mas quando saiu de lá, ela olhou para trás. E com isso ela contrariou o mandamento expresso de Deus. Deus havia dito: não olhe para trás. Deus está falando comigo e com você hoje, sim ou não? Aí a palavra vai nos mostrar que a mulher de Ló morreu no mesmo instante e foi transformada em uma estátua de sal. Quando nós olhamos para trás, nós estamos morrendo. Ela morreu instantaneamente, mas o Deus da misericórdia continua nos dando chances. Aí é que o Senhor Jesus ele destaca como um sinal de alerta para a igreja e diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus nos fala sobre isso? Porque a história da mulher de Ló está cheia de instruções úteis para a igreja. Somos igreja, sim ou não? Então, comparada às milhares de pessoas semelhantes a ela em sua época, a esposa de Ló era uma mulher favorecida. A igreja é favorecida. Nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos a manifestação de Deus. Essa mulher, ela tinha um marido piedoso. E por meio do seu casamento com Ló, olha só,
nós sabemos que Abraão, o pai da fé, passou a ser o tio dela. Abraão, pai da fé. Quem aqui gostaria de ter caminhado uma milha com Abraão? Não é? De ter tido ele como coach, mentor e discipulador. Hã? Ô, Abraãozão. Paizão. Não é não? Ela teve. A fé, o conhecimento, as orações desses dois homens justos não eram segredo para a mulher de Ló. Imagina que muitas vezes o Ló e o Abraão sentavam lá para tomar um café e ela estava lá servindo o café. Enchiam comunhão à mesa. Eles eram família, Anderson. Não tô... Você pode falar, pastor, você já está viajando. Não estou viajando. Não é viagem. Eles tinham comunhão, eles estavam juntos numa jornada. Quando Abraão fala, vou sair, ele fala, vou também. A mulher estava lá. Então é impossível que ela tenha habitado em tendas com eles por um longo período, sem saber quem eles eram e a quem serviam. A religião não era apenas uma ocupação formal para eles. A fé era o princípio que regia a vida deles e a motivação principal de todas as suas orações. Abraão, conhecido como o pai da fé. A mulher de Ló deve ter visto e conhecido tudo isso. E aí nós podemos pensar, isso era um privilégio insignificante? Eu já falei que imagina, nós sentando na mesa assim, e pai Abraão, e aí Ló, a palavra diz homem justo. Quando Abraão recebeu as promessas pela primeira vez, a mulher de Ló provavelmente estava lá por perto. Quando ele edificou um altar próximo à sua tenda entre Betel e Ai, é provável que ela estava por lá. Quando seu marido, o Ló, foi levado cativo pelo rei Kedorlaomer, lembram disso? Nome bonito para vocês colocarem nos próximos filhos. Kedorlaomer. E aí ele foi libertado por quê? Por uma intervenção divina. Ló foi libertado por uma intervenção divina. Onde que essa mulher estava? Estava lá. Ela estava sofrendo. Abraão, prenderam o Ló, levaram ele. Ela estava participando disso. Quando Melquisedeque, o rei de Salém, veio ao encontro de Abraão e trouxe pão e vinho, ela estava lá. Quando os anjos chegaram a Sodoma e advertiram a Ló a fugir, quem estava lá vendo? Essa mulher. Meu Deus, isso vai aumentando o meu temor. Aumenta o seu? Imagina, estou vendo, estou participando de tudo isso. Ela estava entre os que os anjos ajudaram a escapar. São lições para a igreja. Não são privilégios insignificantes, meus irmãos. O que nós temos recebido pela palavra de Deus não são privilégios insignificantes. Estar aqui fazendo o que nós estamos fazendo não é um privilégio insignificante. Estar diante dessa mesa hoje, Daniel, não é insignificante. Carregar o chamado que nós temos não é insignificante. Ser um homem, uma mulher de Deus para uma geração perdida não é insignificante. Irmã Ana, não é coisa pequena. Mas a pergunta é: que efeitos isso produziu no coração dela? Ter tantos privilégios como nós temos, de pensar na eternidade, na vida eterna, sobre essa mulher, praticamente nenhum. Que efeitos tem causado em nós? Sobre essa mulher, praticamente nenhum. Que efeitos tem produzido na minha e na sua vida? Vou sentar-se a essa mesa, porque é muito legal sentar-se à mesa com Abraão e com Ló, mas é muito melhor assentar-se à mesa com Jesus Cristo. É muito melhor assentar-se à mesa ou ter uma jornada de vida com a presença garantida do Espírito Santo. O nosso amigo, o nosso ajudador, o nosso consolador. Mas que efeitos isso está produzindo nas nossas vidas?
Então, a despeito de todas as oportunidades, todos os recursos da graça, a despeito das advertências especiais, mensagens recebidas do céu, essa mulher viveu e morreu ímpia, impenitente, incrédula e sem a graça. Os olhos do entendimento dela nunca foram abertos. Sua consciência nunca foi despertada e vivificada. Sua vontade nunca foi trazida a um estado de obediência a Deus. Porque para nós é muito legal a gente pensar, é gostoso aqui. Puxa, que momento de louvor, que música, me arrepia. Nossa, quando os irmãos falam, eu sinto uma paz. Ótimo. Mas que transformações genuínas isso está trazendo para as nossas vidas. Que grau de obediência isso está produzindo em nós. A respeito dessa mulher, suas afeições nunca foram de fato colocadas nas coisas que são do alto. Vocês lembram que o apóstolo Paulo falou aos Colossenses? Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, pense nas coisas que são do alto. Busquem as coisas que são do alto. Mas essa mulher, ela mantinha aquela aparência de religião por causa do costume e não por causa do que sentia. Era um disfarce desgastado para agradar as pessoas com quem convivia, mas não provinha de nenhuma noção do seu real valor. Fazia o que os outros ao seu redor faziam na casa de Ló. Ela se amoldou aos costumes do seu marido. Ela não fez nenhuma oposição à religião dele. Ela se entregou passivamente para seguir os passos dele. Mas em todo esse tempo, aos olhos de Deus, o seu coração estava em pecado. Meus irmãos, pensa um pouquinho. Reflita um pouquinho. Como eu sigo em frente? Protegendo a minha mente e o meu coração. Guardando a palavra de Deus. Abandonando o passado. Não desistindo do arado. Para isso é necessário transformação. Mas essa mulher viveu todo o tempo em aparência. O mundo estava em seu coração. E o coração dela estava no mundo. E foi justamente nessa condição que ela viveu e morreu. E em tudo isso temos muito que aprender. Faz sentido? Vocês estão entendendo? Nós vivemos um tempo em que existem muitas mulheres e muitas pessoas, na verdade, semelhantes à mulher de Ló. Então ouça o que essa lição quer nos ensinar. Aprenda que possuir privilégios não salva a alma de uma pessoa. Eu tomo a ceia. Essa já é a 5ª desse ano? Uau! Eu não perdi nenhuma. Isso não muda nada. Se você não estiver sendo transformado. Você pode ter vantagens espirituais de todos os tipos. Eu já recebi uma profecia. Deus já falou comigo. Mas se isso não está gerando transformação, você pode viver em pleno fulgor das riquezas, das oportunidades e dos recursos da graça. Nós podemos desfrutar do que há de melhor em termos de pregação, ensinamento. Poxa, gente, estou falando de uma pessoa que era discipulada na vida pelo pai da fé, homem de Deus, mas nada mudou. Voltemos à questão da autorresponsabilidade. A questão não é se eu sou o pastor, se o Diego que estava conduzindo, se o Moisés que vai ser, se o Daniel que é o pastor. A questão está enquanto nós nos disponibilizamos em fazer o que Deus nos chamou para fazer. A questão está enquanto nós nos colocamos na dimensão de aprender com Cristo, de mergulhar na palavra, de deixar que a nossa jornada com Deus nos modele para o que Ele quer que sejamos. A questão não é a igreja A, B, C, a questão não é o irmão, o vaso, o profeta. A questão somos nós. Somos nós. Quanto queremos transformação?
quanto queremos ir adiante, quanto queremos ir avante. Nós podemos habitar em meio à luz, ao conhecimento, à santidade, às boas companhias. Nós podemos conviver com tudo isso e permanecer sem conversão. Nós podemos conviver com tudo isso e no final estar perdido para sempre. Meus irmãos, siga em frente. Siga em frente. Anderson, Júlio, Diego, Ana, Felipe. Irmãos, sintam-se chamados todos. Siga em frente. Avance. Independente da situação que você esteja vivendo hoje, a responsabilidade de seguir em frente, de permanecer credenciado para o reino de Deus, é só sua. Eu saí daquela igreja porque o pastor. Eu parei porque aquele irmão. Eu não fiz mais porque falaram, porque fizeram. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é nossa. Então, se neste momento, em alguma situação, você está consciente de um desejo de parar, de voltar atrás, de desistir, eu quero dizer, resista a tudo isso. Preencha o seu coração de esperança, de expectativa. Abandone o passado. Firme-se nas palavras de vida. Vida eterna. Siga em frente. Não seja paralisado, olhando para trás e desperdiçando o seu milagre. Que hoje e para sempre, meu amigo Moisés, possamos dizer como escritor aos Hebreus: meus queridos irmãos, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia, aleluia, aleluia. Siga em frente, meus irmãos. Siga em frente. Vamos avante, porque nós temos um Deus que luta por nós. Nós temos um Deus que está nos guardando, nos preenchendo. Nós temos um Deus que está nos subsidiando da sua palavra. E nessa noite quero convidar você a participar dessa ceia da continuidade, dessa ceia da não desistência, dessa ceia que segue o exemplo do Senhor que disse: faça em memória de mim. E o que isso significa? Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de nós. Então não desista. Não pare. Siga em frente, confiando naquele que te chamou, te levantou. Fique de pé por um instante, por favor. É para esse tempo que o Senhor nos uniu. É para esse tempo que o Senhor nos trouxe aqui. É na nossa comunhão, na nossa unidade. É resistindo o inferno. É resistindo os nossos ímpetos emocionais, que nós vamos alcançar cada palmo do que Deus preparou para nós. É por isso que hoje nós temos o privilégio de vir a esta mesa, de vir a este momento e dizer: Senhor Jesus, eu continuo declarando o Senhor como meu Salvador. Eu continuo declarando o Senhor como meu único e suficiente Senhor. Então, neste momento, diga ao Senhor: eu vou continuar. Diga ao Senhor na sua oração: eu vou prosseguir. Mas eu não vou ficar apenas passando a minha vida de ceia em ceia. Eu não vou passar a minha vida de culto em culto. Eu vou fazer o que importa. Eu vou cumprir propósitos. Eu vou alcançar vidas para Jesus Cristo. Eu vou ser transformado. Eu não vou ser alguém que, colocado diante do desafio de não olhar para trás, eu vou ter um mundo ainda impregnado em mim. Não, eu vou ser liberto. Eu vou ser transformado em nome de Jesus. Fale com o Pai neste momento. Declare sua devoção a Ele. Declare o seu amor a Ele. Fale a Ele sobre esse seu desejo de seguir em frente.
Aleluia. Hoje o Senhor está dizendo, não olhe para trás, não olhe para trás, sai, corra e não olhe para trás. Não olhe, não é tempo para isso, nunca será. Aleluia. Talvez nós dizemos, aquele tempo da minha vida, quando eu estava no Brasil, aquele trabalho que eu tinha, naquele período, aquela idade. O Senhor está dizendo, não diga, por que os dias passados foram melhores? Isso não é sábio. Isso não é sábio. Pense no seu futuro. Pense na jornada que Deus tem para você. Pense nas conquistas que estão estabelecidas à frente. Porque há muito mais de Deus para nós. Há muito mais que isso. Muito mais do que temos pedido. Muito mais do que temos pensado. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na sua presença. Nós estamos diante de Ti, Senhor, para dizer... Nós assumimos esse compromisso de ser dos que não voltam atrás. Nós não seremos dos que, colocando a mão no arado, volta atrás, desistem. Nós não somos desistentes, meu Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos nessa noite participar dessa ceia da continuidade. Essa ceia que nos lembramos do nosso Mestre, do nosso Senhor, que não desistiu. Ele foi até a morte, e morte de cruz, para nos salvar, para liberar o perdão completo sobre nossas vidas. Então, Senhor, seja glorificado. Senhor, seja honrado. Senhor, seja bendito. Ó Deus eterno, ó Deus poderoso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nos traga essa unção, nos traga, Senhor, esse fortalecimento, para que em tudo e em todo tempo o Seu nome seja glorificado através de nós, meu Senhor. É tudo por Ti, Pai, é tudo pelo Senhor, meu Deus. É pensando em Ti que nós encontramos essa força de seguir em frente. E se alguém estava pensando em parar, em desistir, em estacionar, em nome de Jesus, isso está repreendido. Em nome de Jesus, nós não vamos parar, nós não vamos voltar atrás, nós vamos continuar. Nós vamos seguir em frente para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ti seja a honra, a glória e o louvor. Meu